entre o café da manhã e o almoço, ele precisa ou não consumir alguma coisa. Então, se ele for consumir alguma coisa, ele vai consumir uma fruta, na mesma teoria, com bagaço sempre que possível, com casca sempre que possível, e se for uma banana, ele vai lá e come a banana dele, tá? Almoço. Almoço é um clássico que tá na apostila de vocês, de distribuição de quarto daquele prato. Então, lembra da estratégia? Essa estratégia ele vai levar pro dia inteiro, ele vai começar consumindo fibra antes, então as folhas vão vir antes, os legumes, os vegetais que tem bastante casca, então folhas antes, proteína depois, então vamos lá nas fibras, vamos nas proteínas, vamos no carboidrato. Ah, mas Carol, ele vai comer a carne? Não, mas se ele já comer uma salada antes, já vai fazer toda a diferença, e principalmente para o centro de fome e saciedade. Quando ele olha para o prato, ele mastiga a folha, com certeza ele vai sentir menos necessidade daquele desespero. Ela também trabalha a questão da quantidade. Então, ao invés de eu determinar quantas colheres, claro, a gente vai falar de um quarto de prato, então não vai caber naquele prato mais do que um quarto de carboidrato. Entende? Que é diferente. As leguminosas, os feijões, grão de bico, lentilha, você tem que entender que é proteína vegetal. Então, o que eu faço? Isso vai estar lá na apostila de vocês. Uma porção de folha, uma porção de proteína animal, se ele comer, de 1, 2 ou até 3 porções, é livre, gente. A variedade é livre. É livre. Não se preocupem com calorias, se preocupem com diversidade de fibra e de alimento. Quanto mais fonte de proteína vegetal, melhor. Não tira feijão de ninguém, gente. Peça para ele comer diversos tipos de feijões. É muito melhor fisiologicamente e para o microbioma intestinal. E vai comer o carboidrato, lá o arroz, a batata, se for o caso. Claro, a gente vai conversar sobre misturas de carboidrato, sobre carboidrato simples. Então, ao invés de ele comer um macarrão, ele vai comer um vegetal. Muito melhor que ele coma uma batata do que ele coma um macarrão, por exemplo, tá? Na construção desse prato, se é um paciente que está com anemia, a gente vai introduzir a vitamina C na sobremesa para melhorar a absorção do ferro. Então a gente vai construir essa refeição com ele. Agora, foi o que eu falei, se ele não tiver capacidade de consumir, de sentar e fazer uma refeição, a gente tem que dar nosso jeito. E aí uma das refeições substitutivas para quem tá na rua que eu uso é levar uma fruta e uma porção de castanha. Já resolve a vida, já salva a situação, tá? A quantidade a gente vai pedir para que ele encontre o ponto metabólico. Como ele vai fazer isso? Vai olhar para o alimento, vai começar a salivar e a produzir todas as enzimas digestivas, vai mastigar e vai perceber em que momento não tem mais fome. Ele encontra o ponto metabólico dele, a chave hormonal de centro de fome e saciedade. Você ensinou a principal coisa para ele manter o peso e o objetivo dele para o resto da vida. Ele nunca mais vai ter variações de peso. Percebeu que naquele momento chega, ele vai olhar para o prato dele, se puder fotografar melhor ainda, para ele entender o quanto sobra daquele prato. A gente come com os olhos. Quando a gente põe o prato, quando a gente faz o nosso prato, eu não gosto muito da estratégia do Pires, tá? Mas algumas pessoas gostam. Enfim, eu não posso dizer nada também que eu como no bolzinho, mas é porque eu gosto as misturas que eu faço. Depois que ele perceber qual é o ponto dele, ele vai inclusive se assustar com a quantidade. Então, não é você que determina a quantidade para ele. Você tem que fazê-lo aprender qual é a necessidade que o corpo dele está pedindo. Percebe como é diferente? Se eu quero ativar fisiologicamente ele, eu preciso que ele aprenda. E aí é a hora que a gente começa a realmente fazê-lo entender que as calorias vazias vão ocupar um lugar, vão aumentar a câmara gástrica dele, porque isso com o tempo a gente vai reduzindo a nossa câmara gástrica quando a gente vai aumentando. O paciente que faz cirurgia bariátrica tem uma câmara gástrica gigantesca. É por isso que a gente não bebe líquido durante a refeição, a gente bebe meia hora antes ou meia hora depois. Durante a refeição, só aquele líquido quando a pessoa precisa para dar a desentalada e seguir, tá bom? Percebe que é um almoço bem mais rico de informação do que simplesmente a gente dizer que ele tem que comer 2, 3, 4, 5 colheres de alguma coisa?
diversidade sempre, tá? De alimento. Então, gosta de salada? Ótimo, então cada dia você vai comer uma salada diferente. Joia? Maravilha. Depois disso, a gente vai pro lanche. O lanche também opcional, então se ele quiser comer ou não, a gente tem lá no nosso cardápio, na nossa apostila, nosso cardápio básico, que eu chamo ele inclusive em consultório de cardápio start, né? Que a partir daí eu começo a modificar e eu faço isso durante a consulta. Claro que é muito mais rápido da aula que eu tô dando, mas a gente vai fazendo de acordo com a consulta, que é isso que eu oriento vocês, tá? O lanche também é opcional, mas o lanche normalmente é recrutado e principalmente se ele chega em casa muito tarde com muita fome, a gente usa o lanche como estratégia de saciedade. Lembrando que aveia é sacetogênico, a chia é sacetogênico, a aveia retarda o esvaziamento gástrico, então por isso que ela dá essa sensação de saciedade. A chia, ela acaba, né? Eu nem falo para ele hidratar, porque eu não gosto, mas ele acaba hidratando lá no estômago e ele também ocupa espaço. É a hora da gente colocar uma porção de castanhas, e com frutas secas. Eu peço para quem tem filho, principalmente, colocar uma porçãozinha num saquinho de sacolé, que dá lá suas 50 gramas. Ai, 50 gramas é muita coisa, as castanhas são muito calóricas. A gente não está pensando nisso. Tá? É muito melhor do que ele come uma boa porção, que ali eu tô dando um monte de fibra, fruta seca, gente, tâmara, ameixa, as bactérias amam. Eu tô dando um comidão para as bactérias do que eu dar para ele um pão, metade de um pão com queijo, porque eu tô pensando em caloria, tá bom? Lembra disso sempre. Pode tomar um iogurte natural, e aí a gente vai falar sobre os iogurtes, sobre os rótulos, vai adoçar com mel, se for o caso, vai colocar castanha, vai comer um lanche saudável. A mulherada aí, eu sempre dou a dica para quando tiver com TPM, faz um balde de pipoca, vai comer um balde de pipoca e chupa uma laranja. Então aí, de acordo com os snacks de proteína vegetal, de grão de bico, pastinha de grão de bico, outras leguminosas que a gente possa trazer aí para esse horário de lanche, enfim, tá? Vai montar o cardápio junto com ele. E a hora do pânico, que é a nossa hora do jantar ou lanche quando chega em casa. Esse horário realmente é o horário, eu já abri mão de um monte de coisa durante o dia, ele já está confiando em mim, e aí nesse horário eu vou trazer para ele que se ele fizer pico insulinêmico nesse horário à noite, ao invés de fazer todos os reparos, a gente não quer insulina circulando, porque insulina também ativa cortisol, a gente quer que ele faça o reparo noturno, né? A gente quer mantê-lo na nossa chave melatonina e reparo. A gente não quer que ele coma à noite, mas o que acontece? Se ele fizer um pico de insulina nesse momento, essa insulina, ela vai botar lá, fazer a função dela, colocar lá o carboidrato para dentro da célula, mas depois ela vai ficar circulando e vai ativar o seu cérebro para você comer de novo. Então, ou você vai acordar à noite para comer, ou você vai estocar essa gordura à noite. Então, a gente não quer. É a hora que eu falo, depois de 5 horas, carboidrato simples, nem pensar. Pode comer fruta, pode repetir a refeição, pode fazer um lanche mais reforçado, uma bela omelete cheia de fibra, mas é a hora que eu quero trazer realmente essa quantidade de fibra. Por isso, e também porque à noite é a hora que o intestino vai estar quietinho, é a hora que a gente faz a modulação intestinal, o protocolo de modulação intestinal, ele é feito 1 hora depois da última refeição, para que à noite justamente elas possam fazer tudo o que elas têm que fazer, tá? Então, ou um lanche que seja um lanche proteico, com fibra, com fruta, ou então repete o jantar. É sempre o que eu acho melhor. Nada de mingauzinho, nada de coisa pobre em fibra, porque vai fazer pico insulinêmico e por mais que ele tenha feito tudo certinho durante o dia, à noite ele vai estocar gordura. O nosso cérebro ainda funciona como cérebro primário, lá dos homens das cavernas. Então, a gente não teve tanto tempo de evolução entre a geladeira e nossa evolução metabólica, tá? Isso é extremamente importante. À noite é que a gente emagrece. Então, vamos pensar nisso. E, como fechamento dessa aula, eu quero que vocês pensem no seguinte. Lembra que eu falei da homeostase? Então, quando a gente faz dietas restritivas caloricamente, o nosso corpo ele vai se adaptar. Então não adianta nada. Você vai emagrecer o paciente em 15 dias, vai emagrecer o paciente em 1 mês, ele vai continuar fazendo restrição
e aí ele vai se acostumar a viver até com 500 calorias que você vai dar. Além disso, você está correndo o risco de fazê-lo perder músculo. Se perde músculo, perde função metabólica. Lembra que o músculo é o principal órgão, um grande órgão metabólico que a gente tem estudado. Dietas hipocalóricas não sustentam massa muscular. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida tem aqui. Essa estrutura toda do plano alimentar vai estar lá na apostila de vocês. Qualquer dúvida, comentário, faça aqui pra gente. Se precisar, chama a gente lá no apoio e vamos para a nossa última aula do nosso curso de plano alimentar pela visão da ortomolecular.